Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Esquema, diagrama ou gráfico são nomes que se dá a um desenho impresso para interpretação e criação de uma peça de crochê. As revistas, livros e apostilas normalmente usam o nome diagrama, mas no dia a dia o nome gráfico aparece com frequência e já é uma linguagem popular dentro do mundo do crochê. O gráfico representa o crochê circular ou o crochê nas formas geométricas. E vamos para a leitura de um gráfico de crochê. Para ler um gráfico de crochê, a gente precisa, antes de tudo, conhecer a simbologia dos pontos. Todo gráfico deve trazer consigo a legenda da simbologia dos pontos usados dentro do gráfico, mas normalmente nem sempre isso acontece. Então nós precisamos saber a simbologia dos pontos para poder fazer a leitura do gráfico. Eu recomendo a você que ainda não conhece a simbologia dos pontos que venha estudar e memorizar uma legenda completa. Isso é muito importante para dar início na interpretação de qualquer gráfico. Aqui, por exemplo, o que é um símbolo? A corrente é simbolizada por esse círculo vazio. O ponto baixíssimo é simbolizado por um pontinho cheio dessa maneira. Assim como o ponto baixo é simbolizado por um sinal de mais, ou às vezes por um X. Então você deve estudar uma legenda completa para memorizar a simbologia de cada ponto de crochê. Lembrando também que ao memorizar a simbologia, você pode memorizar também a abreviação de cada ponto. Observe aqui, para a corrente, nós lemos CORR, entre parênteses. Para o ponto baixíssimo, nós lemos P.BXMO, entre parênteses. Essa abreviação aqui será muito útil para a receita escrita. A arte do crochê é milenar, mas ela se atualiza diariamente. Você, estudando e memorizando a simbologia de cada ponto e a abreviação de cada ponto, você vai ler um gráfico ou uma receita escrita com facilidade, de uma forma bem simples. Outro detalhe, o sinal de início e o sinal de final de trabalho, final do gráfico. Essa seta cheia é o símbolo de onde vamos iniciar e a seta vazia é o símbolo de onde termina o nosso gráfico ou a nossa receita. Normalmente, algumas receitas e gráficos trazem essa informação e outras não. Então, precisamos também memorizar esses dois símbolos. Quando a gente inicia na arte do crochê, é muito importante aprender uma receita escrita ou interpretar qualquer gráfico de crochê, seja ele simples, básico, intermediário ou avançado. Por quê? Por mais vídeos que a gente tenha, de repente, com certeza vai aparecer um trabalho que a gente quer fazer e nós temos a receita escrita ou o gráfico. Então, você aprendendo a receita escrita
e interpretar qualquer gráfico de crochê, você irá fazer o seu trabalho, seja ele qual for, de uma maneira simples, bem fácil. Aqui nós temos um gráfico de um ponto fantasia simples e precisamos aprender a simbologia desses pontos. O nosso gráfico apresenta a corrente, apresenta o sinal de mais, que é o ponto baixo, e apresenta esse símbolo, um T com dois tracinhos, com dois cortes. A gente vem aqui na legenda e observe, o T com dois cortes é o ponto alto duplo. Então, já sabemos que o nosso gráfico apresenta corrente, ponto baixo, ponto alto duplo. Já sabemos que o nosso gráfico é a soma de 3 pontos. Ele combina a corrente com o ponto baixo e com o ponto alto duplo. Onde começamos? Como a leitura de um livro. Ao abrir a página, nós vamos ler a primeira linha e da esquerda para a direita. No gráfico, nossa primeira linha não é aqui, é aqui embaixo. Por quê? Porque no gráfico a gente lê da esquerda para a direita, ao inverso do livro, de baixo para cima. Isso é sempre. E também lembrando que toda peça de crochê, ela é iniciada pelas correntes. Então, como as nossas correntes estão aqui, o nosso gráfico se inicia aqui. E como já aprendemos que é da esquerda para a direita como um livro, de linha em linha como um livro, vamos ler de linha em linha, de baixo para cima. Como no livro a gente lê de linha em linha para baixo, no gráfico sempre de linha em linha para cima. Aqui chamamos de carreiras. Quando trabalhamos com o gráfico para a forma geométrica, normalmente a linguagem usada é carreira de ida e volta, ida e volta. Só que, lendo o gráfico, não lemos carreiras. As carreiras estão no trabalho, na agulha de crochê. No gráfico, nós lemos linha. Uma linha, segunda linha, terceira linha e assim por diante. Sabendo que o gráfico inicia pelas correntes, a primeira coisa a fazer é contar as correntes. Observe, este gráfico não tinha essa setinha cheia. Então, eu coloquei aqui para você aprender que se inicia sempre na setinha cheia. Não tendo a setinha, é o que nós já aprendemos. Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Primeiro passo, contar as correntes. Contamos aqui e temos um total de 21 correntes. Vamos colocar o parênteses aqui, para a gente já aprendendo, junto com a simbologia, a abreviação para receitas escritas. Se o nosso gráfico tem 21 correntes, observe, nosso gráfico é isso, você está vendo essas correntes para o lado de fora. Olha, nosso gráfico é isso. É o que está dentro das correntes. Essas correntes que estão para o lado de fora não serão contadas como ponto.
é como se não fizesse parte aqui da leitura de gráfico. Essas correntes serão somente para a agulha, não entra na contagem dos pontos, na leitura do gráfico. Vamos ver já aqui as duas correntes. Com 21 correntes na agulha, observe, nós temos aqui dentro da primeira corrente um ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo dentro da primeira corrente. Observe, a nossa corrente está na agulha aqui. Olha, nessa altura. O ponto baixo, veja onde ele está. Ele será feito dentro da primeira corrente, ele tem uma altura aqui. Então, para a gente fazer o ponto baixo já aqui, ele foge da altura padrão do ponto baixo. Então, nós fazemos essas duas correntes que não contam como pontos, porque fazendo as duas correntes, observe, com duas correntes na agulha, olha onde está a agulha. Você vê junto comigo. A agulha que estava aqui embaixo, com duas correntes, observe onde ela está, na altura do ponto. Então, essas duas correntes não são contadas como ponto e estão aqui apenas para levar a nossa agulha aqui da primeira linha para a altura que será a segunda linha, que é onde nós vamos iniciar. Então, com a agulha já na altura correta da segunda linha, vamos iniciar a nossa primeira carreira. Já podemos até marcar aqui, primeira carreira. Contamos as correntes como ida, e aqui a primeira carreira já estaremos voltando sobre a carreira de correntes. Então, fazemos um ponto baixo dentro da primeira corrente, um ponto alto duplo dentro da segunda corrente, um ponto baixo dentro da terceira corrente, um ponto alto duplo dentro da quarta corrente. Você percebe aqui uma repetição. Então, você vê junto comigo. Esses dois pontos aqui, eles vão se repetir até o final da carreira, certo? Se você contar, vai dar 2, 4, 6, 8, 20. Como nós estamos trabalhando com um número ímpar, 21 correntes, o desenho mostra que a carreira vai terminar do mesmo jeito que iniciou, só que em ordem decrescente. Aqui iniciamos com um ponto baixo, um ponto alto duplo. Repetimos e no final da carreira, quando temos o ponto baixo e o ponto alto duplo, temos aqui o inverso. Terminamos com um duplo mais um ponto baixo. E aqui nós encerramos a nossa carreira. Aqui tínhamos 21 correntes, aqui nós fizemos um ponto dentro de cada uma delas, estamos com um total de 21 pontos. É sempre bom, amiga, fazer a contagem dos pontos. Eu costumo contar todos os pontos de todas as minhas carreiras, de todos os trabalhos, porque contando você tem a certeza que está certinho e já vai para a linha seguinte. Aqui finalizamos a primeira carreira com 21 pontos e chegando aqui, vamos, olha, volta. Aqui será a ida. Então, nós vamos ir aqui, novamente, repetindo. A nossa agulha está aqui para fazer a segunda carreira. Para chegar aqui na altura da terceira carreira, da terceira linha, nós temos que levar a nossa agulha
para a altura correta. Para isso, fazemos as duas correntes. Feito as duas correntes, estamos aqui, ó, ida, altura correta da segunda carreira, ou seja, da nossa terceira linha. Vamos iniciar aqui a segunda carreira de um jeitinho diferente. Aqui nós fizemos um ponto baixo e um ponto alto duplo. Aqui nós lemos um ponto baixo dentro do primeiro ponto baixo da carreira anterior, um ponto baixo dentro do ponto alto duplo, um ponto baixo, um ponto alto duplo dentro do ponto baixo. Observe que aqui nesta carreira os pontos vão se apresentar de forma invertida. Onde nós tínhamos o ponto alto duplo, vamos fazer ponto baixo. Um ponto baixo dentro do ponto alto duplo. Onde nós tínhamos ponto baixo, vamos fazer ponto alto duplo. Um ponto alto duplo dentro de um ponto baixo. Então, veja que aqui nós temos o primeiro ponto baixo e depois, daqui para a frente, nós temos a repetição. Então, vamos repetir tudo que fizemos na primeira carreira. Um ponto baixo, um duplo, um ponto baixo, um ponto alto duplo. Só que, como fizemos um pontinho baixo a mais, ele vai se apresentar assim, de forma invertida. Então, nós vamos repetir isso aqui, fazendo ponto dentro de ponto, até chegarmos aqui na no último ponto. Observe que, da mesma maneira que iniciamos a carreira, dois pontos baixos e um ponto alto duplo, nós vamos terminar aqui igualzinho, só que de forma invertida. Um ponto alto duplo e dois pontos baixos. Dois pontos baixos e dois pontos baixos. Fizemos a nossa segunda carreira com 21 pontos, certo? Uma pergunta muito frequente quando a gente está iniciando, é uma pergunta que me fazem quase sempre: o que é ponto de base? O que é carreira de base? Então, observe, essa corrente é a base para fazer este ponto baixo. Então, este é o ponto de base que está esperando o ponto baixo. Esse ponto baixo é a base para o ponto alto duplo. Ele está aqui esperando para fazer o ponto alto duplo. Normalmente, em vídeo, ouvimos assim: quando estamos aqui no ponto baixo, vamos fazer um ponto alto duplo dentro do ponto de base. O ponto de base é aquele que está prontinho, esperando a agulha. Ou ouvimos dentro do ponto da carreira anterior, ou dentro do ponto da carreira de base. Esse ponto anterior ou de base é sempre o ponto que está esperando a agulha. Não tem segredo nessa parte. Por exemplo, carreira de base. As correntes é a base para fazer a nossa primeira carreira. Quando fizemos a primeira carreira e para fazer a segunda, nós temos como base para fazer a segunda carreira a primeira carreira já pronta. Então, normalmente ouvimos assim: vamos fazer um ponto dentro da carreira anterior, ou vamos fazer um ponto dentro da carreira de base. A carreira de base é a carreira de baixo, é a carreira que está pronta para receber o ponto da carreira de cima, da carreira que está sendo trabalhado. Então, é simples. Primeira linha é a base para a primeira carreira.
A primeira carreira pronta é a base para fazer a segunda carreira. A segunda carreira pronta é a base para fazer a terceira carreira. É só isso, apenas isso. Fica assim meio confuso quando estamos assistindo um vídeo aula, então confunde mesmo, mas você vê que é uma coisa muito simples e é uma linguagem usada por quase todas as professoras em quase todos os vídeos de aulas de crochê. Aqui, amiga, uma dica bem simples é a opção da caneta marca-texto. Aqui estamos falando de leitura e agulha com fio de crochê ao mesmo tempo. Observe, após você crochetar a primeira carreira, você vem com a caneta e marca essa linha. Então, observe, primeira carreira interpretada e crochetada, marcada com o marca-texto, significa que esquecida, carreira pronta. Em seguida, nós vamos iniciar a leitura da segunda carreira. Então, você vai interpretar a carreira e crochetar com a sua agulha ao mesmo tempo. Terminou a carreira, novamente, marque a carreira com marca-texto. É uma ótima dica porque de repente você precisa parar para fazer uma outra coisa e você não irá se perder. Quando você voltar, você sabe que leu e crochetou a segunda carreira. Automaticamente você vai iniciar aqui a terceira carreira. Bem, amiga, finalizando a segunda carreira, você lê junto comigo que aqui, observe, essa carreira que será a volta, né? A terceira carreira, volta. E depois a quarta e última carreira, ida. Você vai aprender que para fazer o crochê, lendo um gráfico de crochê para formas geométricas, será sempre assim, todos eles. Ida, volta, ida, volta, ida, volta, vai assim até o final. Aqui você lê junto comigo que a terceira carreira é uma cópia exata da primeira carreira. Observe, é uma cópia, é uma repetição. Então, nós vamos repetir esta primeira carreira já feita dentro da segunda carreira. Observe, um ponto baixo, dentro do ponto baixo, um ponto alto duplo, dentro do ponto baixo, um ponto baixo, dentro do ponto alto duplo e um ponto alto duplo dentro do ponto baixo. Chegamos no final com 21 pontos novamente. Finalizando essa terceira carreira, vamos ir com a quarta carreira, que é uma cópia exata da segunda carreira. Observe, dois pontos, não, aqui, né? Dois pontos aqui. Um ponto alto duplo e um baixo, um alto duplo e um baixo. Então, nós vamos copiar esta segunda carreira exatamente igual dentro da terceira carreira. E assim finalizamos a quarta carreira com 21 pontos também. Desta maneira, já aprendemos que, como isso é cópia disso, aqui é o gráfico completo para uma amostra.
aprendemos que para aumentar a nossa amostra, aqui no sentido vertical, no comprimento, vamos apenas copiar essas carreiras novamente. Fizemos a carreira 1 e 2, copiamos a carreira 3 e 4. Então, nós vamos copiar a carreira 5, a carreira 6, a carreira 7, a carreira 8. Vamos copiar essas carreiras por quantas vezes a gente desejar, até chegar aqui no nosso tamanho desejado. E para aumentar a largura, a mesma coisa. Aqui apenas um detalhe. Observe que eu disse que esse ponto baixo com esse ponto alto duplo é o nosso motivo de repetição da carreira. Então, motivo de repetição da carreira. Na receita escrita, você vai sempre encontrar assim. Isso é a repetição de motivo, ou em algumas revistas dessa maneira. Repetição. Então, é o motivo de repetição da carreira. Para fazer o motivo de repetição, veja, aqui já é repetição desse, aqui já é repetição desse. É esse motivo repetido várias vezes. Para fazer esse motivo de repetição, nós precisamos de duas correntes, certo? Duas correntes para cada motivo. Então, uma maneira bem fácil de você aumentar o gráfico na largura é aprendendo isso. Quantas correntes você precisa para fazer o motivo de repetição? Aqui no nosso caso, duas correntes. Então, nós estamos trabalhando com múltiplo de 2. Múltiplo de 2 para o nosso gráfico, porque usamos duas correntes para repetir o motivo, ou 2 pontos para repetir o motivo. Uma maneira bem fácil de aumentar, nós temos 21 correntes. Vamos ter que aumentar de 2 em 2 para poder dar certo. De 21, vamos para 23. Mais 2, 25. Mais 2, 27. Ainda está pequeno. Mais 2, 29. Você observa que você aumentando de 2 em 2, vamos supor que aqui chegamos em 31, vamos supor. Deu o tamanho para você, de largura, para você fazer um tapete, uma passadeira, uma almofada. Então, você contando, aumentando de 2 em 2, chegando em 29 ou 31, você vai ter a certeza que é o tamanho que você quer dentro de uma leitura de contagem de pontos correta. Você vai aumentar aqui a sua amostra, fazendo o seu tamanho desejado, sem erro, com segurança e muita facilidade, contando sempre dentro do múltiplo. Aqui está a minha amostra. Você vai levar esta leitura para a sua linha com sua agulha de crochê compatível e a sua amostra vai ficar assim, exatamente igual à minha. E lembrando, usar o aprendizado para aumentar a sua amostra no comprimento e na largura. E aqui, amiga, encerramos o aprendizado sobre leitura de gráfico de crochê, ponto fantasia simples. Um abraço e a gente se encontra em um outro vídeo com mais uma leitura de gráfico para crochê.